O garota caiu dormindo com um romance. Mas agora, para alguns, razão, ela sentimentos frio. E dela cobertor tem misteriosamente desapareceu. Ela pensa ela poder ter caído fora de cama. Ela recorda caindo dormindo, enquanto leitura o romance, mas encontrado ela mesma em alguns desconhecido lugar. Ela sentidos que dela pernas são em dor, e ela é vestindo alguns estranho roupas. No entanto, ela decide para pensar sobre isto mais tarde, e primeiro participar para dela ferimentos. De repente, as pessoas abordagem ela. Uma garota diz que tudo é como ela pensei, e esse desmaio era falso. Ela diz: ela fez isto para atrair a atenção de Senhor Leve. Outro responde que esse mulher é verdadeiramente nojento. O olhos de viado linha apenas seduz meninos com dela olhos. O menina, quem tem estive renascido? Lembra esses nomes? Lev e Linha. Estes são os nomes de o personagem Zen. O romance ela era lendo. Dela amigo tive repetidamente contado dela para ler isto. Conto Linha, prometido que ela seria ler isso. Perguntando se isso é não o mesmo romance onde o principal personagem nome é o mesmo como dela. Ela leu resenhas na internet. E elas disseram que Lin, a garota de olhos de veado, é uma manipuladora e que ela é apenas carne destinada a perecer tragicamente. Ela perguntou à amiga por que ela continua insistindo que ela leia isso, já que o romance é muito duro. Seguindo o conselho da amiga, ela ainda leu a maior parte do romance, e essa cena se alinha completamente com o que foi escrito nele. Tudo indica que ela não foi parar apenas em um livro, mas entrou no corpo do personagem manipulador. Uma das garotas agarra Lin pela garganta e a avisa que se ela interferir com o Sr. Léo novamente, ela quebrará todos os seus chifres. Lin diz que entende e irá embora imediatamente. Ainda assim, com pessoas novas e lugares desconhecidos, é melhor que ela não se envolva em conflitos. Sem saber que há um homem na sua frente, ela esbarra nele. Ele pergunta se ela decidiu se jogar em seus braços. Léo pega as mãos dela e diz que ela se machucou e agora decidiu flertar com ele. Lin grita para ele deixá-la ir. O cara pergunta se ela quer que ele a solte um pouco para então agarrá-la. Ele diz que se ela é tão ativa, por que não fazer isso? Mas a garota continua exigindo que ele recue. Léo não solta a garota, e Lin não entende por que tantas pessoas gostam dela, quando é óbvio que ela é uma manipuladora. Léo diz que não sabe de onde ela tirou coragem de recusá-lo abertamente, mas pergunta por quê, já que ainda não se cansou de ela chamá-la de doce. Lin implora por salvação. Ele é muito forte, e a garota está com dificuldade para respirar. De repente, um raio aparece, capturando a atenção de todos. Uma das garotas diz que somente um guerreiro de quarto nível, o mesmo nível do Sr. Léo, é capaz de tal feito. Léo deixa Lin mudando seu foco para esse cara. Lin se pergunta o que o autor estava pensando afinal. Que tipo de amor pode haver com um selvagem rude e inculto? Léo pergunta a esse cara o que está acontecendo, chamando-o de Cobra Yan. A cobra diz que viu seu parceiro sexual aqui. Léo entende que veio por causa da garota de olhos de veado. Lin se pergunta se ele veio para salvá-la. Yan diz que Lin, a garota de olhos de veado, é sua parceira e que ele veio para levá-la de volta. Ele se aproxima da garota e diz a Léo que se quiser detê-lo, terá que lutar com ele. Então ele deve pensar bem sobre isso. Léo acha que, embora essa garota de olhos de veado seja única, a cobra Yan é uma guerreira de quarto nível, e ele não está pronto para lutar com ele por ela. Yan carrega Lin em seus braços e diz para ela não se mover, e eles irão agora. A garota diz que é muito cruel. Léo, aproximando-se das meninas presentes, diz a Yan que da próxima vez não será tão fácil para ele. Enquanto Yan carrega a garota, ela olha para ele e pensa que personagem principal bonito ele é. Yan diz que vai matá-la se ela olhar para aquele cara novamente. Lin diz que não será capaz. O cara responde que é verdade, mas ele pode fazer com que isso machuque ela. Ao chegar à caverna, a menina diz que agora está segura e pede para ser libertada. Seu corpo todo dói. Yan diz para ela se sentar. O cara arruma a cama dela e ela nem imaginava que ele faria uma coisa dessas. O menino diz que se ela superestimar sua força, ela morrerá. Lin acha que, embora seja teimoso, a cama é muito confortável. Yan olha para seus ferimentos e pergunta se ela não sente dor se machuca tão facilmente. Lin diz que sente tudo, mas pede para ele não levantar a saia dela daquele jeito. Yan diz que ela definitivamente não é páreo para a buceta do leão. Ele diz para ela não se mover.
não fazer barulho e suportar a dor enquanto ele toca seus hematomas. Lin acha que ele é legal, mas ele não é médico, porque ela está com muita dor. Ele sopra nos pés dela. O garoto parece ser muito carinhoso, mas ela diz que esse é um tratamento estranho e exige que ele a deixe ir. Yan pergunta o que há de errado, porque ela é sua garota favorita. Ele chega bem perto, mas diz que não está de bom humor agora, e não pode prometer que não fará nada com ela, e gosta dela. Lin acha que ele é ainda mais bonito de perto. Como você pode ver, Lin se mudou para o livro. Para uma heroína de 2 pessoas que tem o mesmo nome que ela. E o homem bonito na frente dela é o protagonista do romance, a Cobra Yan. Embora o livro tenha sido lançado recentemente, ele está confiantemente no top 5 em termos de popularidade. Ele recebeu muitas avaliações positivas. Com uma língua afiada, mas um coração mole, Yan, a cobra, é muito tocante com seu amor inabalável pelo personagem principal. No decorrer da história, muitas jovens se apaixonam por ele. Mas, de acordo com Lin, este romance se tornou popular não por causa de seus versos românticos. Yan continua segurando Lin perto da cama. A garota acha que o romance é popular por causa da cobra irresponsavelmente apaixonada. Ele é seu personagem favorito no romance. Ela lamenta que a heroína anterior o tenha enganado, embora ela tenha sobrevivido ao inverno com ele e prometido se tornar sua companheira. Ela seduziu outros homens feras para deixar a serpente na hora certa e obter o patrocínio de outro. No final, ela o deixou e foi para outra tribo, embora eles tivessem ficado juntos por toda a vida. Depois disso, Lin, o veado, foi abandonado pela tribo e morreu. Embora Yan percebesse que estava sendo usado, ele ficou com o coração partido. Lin decide que deve tratá-lo bem para expiar todos os pecados do antigo dono do corpo. Primeiro, ela tem que explicar seu encontro com Léo. Ela diz ao dragão que tinha um motivo para ir até Léo. O menino diz que se ela disser essas 2 palavras novamente, ele a ajudará a calar a boca. Yan se aconchega ainda mais perto, e o coração de Lin bate ainda mais forte. De repente, o menino se levanta e diz que fará algo com ela na próxima vez. Ele ordena que a menina fique quieta. Lin pensa em como ele é bonito e como o cervo pode ter sido tão estúpido a ponto de trocá-lo por Léo. Uma multidão se reuniu na rua. Eles discutem o fato de que o jovem ancião foi envenenado e decidem perguntar a Yan, a cobra, porque ele precisa saber o que fazer em seguida. Um garotinho corre para dentro da caverna. Ele diz que eles estavam caçando e que o jovem ancião Huey foi ferido, então eles não sabem o que fazer e somente ele pode ajudá-los. O menino diz ao jovem para levá-lo ao ancião, e o menino agradece à cobra. Quando eles saem, Yan diz a Lin que se ela for até Léo novamente, ela sabe o que ele fará. Ele joga uma sacola nas mãos dela. Ela diz a ele para tratar de seus ferimentos. Quanto a se casar com Léo, ela deve ter em mente que ele voltará em breve. Lin acha que o mundo sem analgésicos é muito difícil. De repente, um pequeno animal. Tu vem até ela ao seu chamado e diz que ele é seu pequeno sistema para Isekai. Lin diz que sabia que os presos tinham seu próprio sistema. Ela pergunta ao pequeno Tu se ele poderia ajudá-la a aliviar sua dor. Tu diz que está procurando palavras-chave. Ele diz que o analgésico está perto dela. Lin abre o saco e vê a erva dentro dele. Tu diz que esta erva pode aliviar a dor se você colocá-la em suas feridas. Você vai se sentir quente pelos primeiros 10 minutos, mas depois a dor vai embora. A garota diz que ele é legal. Tu diz que só pode sair para procurar uma vez por dia. Yan volta para a caverna, e a garota pergunta o que aconteceu e se o ferimento é grave. O menino diz a ele que o jovem ancião está infectado com veneno de aranha e deve ser neutralizado imediatamente. Lin enterra Tu. Yan diz que não sabe muito sobre esse veneno, mas que agirá de acordo com suas possibilidades e pega o saco de ervas. Ele diz que vai experimentar todas as plantas especiais. De repente, Tu salta de trás da garota e pergunta se seria melhor usar a violeta chinesa imediatamente. Lin pergunta por que ele pulou e se eles o virem. Tu diz para ela não se preocupar, porque os outros não podem vê-lo. A menina diz que sabe qual erva pode salvar o jovem ancião. O menino pergunta se ela estudou ervas. A menina diz que esta planta pode neutralizar veneno. O menino pergunta se ela tem certeza, pois eles não podem correr riscos, pois a pessoa envenenada não é ninguém menos que o jovem ancião de sua tribo. Tu pergunta por que esse idiota duvida dele. Lin diz que tem certeza. Yan abraça a garota e diz que acredita nela.
Um idoso recebe remédio. O ancião do clã, Tan, o urso, fala que ele deve à cobra Yan por salvar a vida de seu filho com a ajuda da violeta chinesa e é eternamente grato. O garoto pede que ele não agradeça, porque não é mérito dele. Ele abraça Lin e diz que foi ela quem descobriu o antídoto, então se alguém deveria ser agradecido, é ela. A menina diz que não deveria agradecê-la, pois era seu dever como membro do clã. As outras garotas não gostam que a anciã tenha sido curada somente por causa dela. Elas acham que ela não serve para mais nada além de seduzir os homens dos homens-fera. Elas até acham que ela enganou a cobra Yan. Lin se pergunta o quão mal a antiga dona do corpo se dava com todos, se ninguém acreditava que ela tinha feito algo de bom. Tam bate em uma das garotas e pergunta como ela pode dizer tais coisas sobre a noiva do Sr. Snake Yan. Ele exige que ela peça desculpas imediatamente. Ele acha que seu clã é próspero por causa de Yan e eles não devem estragar seu relacionamento com ele. A garota pede desculpas a Lin. A heroína anterior tinha uma má reputação, e Lin acha que é melhor manter um perfil discreto para não entrar em conflitos. Ela diz que está tudo bem e pede para ele não fazer isso de novo. Tan diz que eles precisam ir agora, mas ele dará uma lição na garota em casa. Yan diz a Lin que a garota foi muito rude com ela e que ela tem razão em ficar brava com ela, como sempre fica. Ele diz que ela deve saber que ele estará ao lado dela, não importa o que ela faça. A menina acha que o servo anterior teve muita sorte de ser objeto de tanta afeição. Ela acha que Lin foi muito ingrato. Yan pergunta o que há de errado com ela e no que ela está pensando. Ela responde que não está pensando em nada. Ela diz que só se pergunta por que ele gosta dela. Ela é a única que não considera os sentimentos dos outros. Yan pergunta como ela pode dizer isso sobre si mesma. Ele tem essa sensação estranha há muito tempo. Eles cresceram juntos desde a infância. Ela brilhava sua luz sobre as pessoas ao seu redor como um pequeno sol. Até ele, o garoto que era intimidado. Chamavam-no de enjeitado. Lin defendeu Yan, chamando-os de enjeitados e rudes. Ela disse para ele não dar ouvidos a essas bobagens. Tudo o que Yan precisava era de um pouco do calor dela. E desde então, ele está determinado a manter esse pouquinho de calor. Mas depois, quando a tribo se livrou dos sacrifícios, Lin era diferente. Era como se ela tivesse sido trocada e fosse mais rude com a cobra. Ela estava caminhando com Léo, e ele disse que ela estava tratando a cobra como se não tivesse medo dela. Ela respondeu que ele andava sob seus calcanhares e que era um tédio mortal. Yan percebeu que este não era o Lin que ele conhecia. No caminho, ele disse à menina que ela nem sempre foi assim. Lin promete que nunca mais será assim. Ela não é o servo de Lin e, portanto, não tem nada a ver com o anterior. E o importante é a vida futura. Se ela está aqui por vontade do destino, então Lin não deveria mais ser a garota mal-humorada que todo mundo odeia. A menina agradece a cobra por sempre ser paciente e compreensiva com todas as suas bobagens. Mas ela não pode continuar assim. Ela diz que é hora de crescer. Lin decide que ela seguirá o resto do caminho sozinha, um passo de cada vez. Yan acha que o Lin que ele conhecia finalmente retornou. Embora ele não saiba o que aconteceu, ele a manterá segura e cuidará dela. Ele pergunta para ver como sua futura esposa vai crescer, abraçando a garota. Lin diz que ela está completamente séria e pede para ele não ser um valentão. Enquanto isso, o jovem ancião acordou. A multidão está muito feliz com isso. O menino perguntou se ele havia sido picado por uma aranha venenosa e quem o havia salvado. O menino pede para ele não ficar bravo e diz que era Lin, o servo. Huey pergunta como isso é possível e que jogo essa mulher está jogando para seduzi-lo. Ele alcança Yan e Lin. A menina diz que o ferimento dele ainda não cicatrizou e pergunta o que o fez sair com tanta pressa. O menino diz para ele não fingir ser inocente. Ele diz à serpente para não deixar essa mulher enganá-lo. Ela tentou seduzi-lo muitas vezes antes e ela definitivamente está tramando algo. Lin relembra suas tentativas de seduzir o mais velho. No livro, a mulher servo Lin, de fato, teve um caso com o segundo ancião por um tempo, em que ela não pôde mais sustentar seu amante Léo. Huey diz à garota que não vai acreditar que ela o salvou e ordena que ela não espere nada em troca. Ele pergunta qual é o propósito dela, exigindo que ela lhe diga imediatamente. Yan diz ao segundo ancião que seria inapropriado interrogar sua noiva na entrada de sua caverna. Afinal, ele é o noivo dela. Ele diz a Lin que é melhor ela inventar uma desculpa impecável para explicar tudo.
Ele pede para ela contar ao outro ancião por que ela não o deixou passar. E ele verá que é pior que ele para consertar. E quem salvará Lin desse estranho confronto baseado em ciúmes masculinos? Parece que ela precisa descobrir uma maneira de cortar permanentemente o passado do antigo dono do corpo de sua vida futura. Caso contrário, a vida será insuportável, dia após dia, corrigindo os erros do passado de Lin. A menina não encontra nada melhor do que dizer que sua visão estava falhando. Ela diz que antes, se ela tivesse posto os olhos no segundo ancião, era porque seus olhos estavam embaçados, mas agora ela não tem tais pensamentos. Daquele dia em diante, ela não é mais a corça obcecada por amor que costumava ser. Agora ela está ansiosa para começar a trabalhar, reunindo suprimentos para o inverno. Huey se pergunta o que ela tem a ver com a coleta de alimentos para o inverno, já que tudo o que ela costumava fazer era comer e flertar com os homens. Lin diz que costumava pensar de forma muito restrita e só notava os homens fera ao seu redor. Mas agora, ela só espera que todos possam sobreviver ao inverno com abundância e sem perdas. A dona anterior do corpo escolheu se casar com a cobra Yan por causa dos suprimentos de inverno, confirmando assim que a necessidade de comida neste mundo é muito maior do que ela havia imaginado. Já que ela veio do presente, ela tem que fazer todo o possível para sobreviver neste mundo e ajudar todos os outros a sobreviverem. O ancião pergunta como isso é possível. Yan pega a mão da garota e diz que acredita nela. Lin diz ao segundo ancião que ela costumava incomodá-lo porque era imatura, mas que isso não acontecerá novamente. O ancião acha que Lin parece ter mudado. Ela costumava importuná-lo tanto, e agora, de repente, diz que vai parar. Ele deveria estar feliz em ouvir isso, mas por algum motivo ele está um pouco triste. Ele para de pensar nisso, mas pensa que essa é certamente apenas mais uma das novas maneiras dela de chamar sua atenção, e ele nunca poderia gostar de uma mulher como ela. Depois de um tempo, Lin pergunta a Yan por que ele de repente a abraçou e a sentou. Ela pergunta por que ele está tão feliz. O garoto responde que ela recusou o segundo ancião, e ele está muito feliz com isso. Ele diz para ela não se preocupar e promete ajudá-la a cumprir tudo o que ela disse. Ele não vai deixá-la perder a face. A cobra beija Lin no pescoço. A menina diz que não é necessário e que ela vai conseguir. É o que você esperaria do personagem masculino mais popular do livro. Se Yan, a cobra, continuar assim, ela sente que definitivamente se apaixonará por ele. No entanto, o personagem principal do romance aparecerá em 2 meses. Após sua aparição, a atenção de todos estará focada nela, e a cobra Yan não será exceção. No final, o protagonista está destinado a ficar com o personagem principal. Quando a verdadeira protagonista aparecer, a cobra Yan a tratará tão bem quanto Lin. O que ela fará quando chegar a hora? E o mais importante, o dono do corpo, que fez mal a todos, incluindo o favorito de todos, o personagem principal, é finalmente condenado por unanimidade à morte. Em outras palavras, a morte do veado anterior, Lin, será o ápice do descontentamento geral que causará. E o ferimento do personagem principal servirá apenas como gatilho. Yan pergunta à menina por que ela está tremendo e se ela está com frio. Ela pergunta à cobra se ele pode levá-la às montanhas para coletar ervas. À noite eles foram lá. Lin acha que o que a tribo mais precisa é de comida e ervas medicinais para o inverno. A maneira mais rápida de mudar a imagem do dono do corpo primário, como uma pessoa demoníaca na mente de todos, é se tornar alguém útil para a tribo. Yan pergunta à garota por que ela pediu para ser levada para as montanhas, já que pode ser perigoso a essa hora. A menina responde que é claro que quer encontrar suprimentos para o inverno, mas ela já disse que consegue se virar sozinha. Yan acha que Lin estava tão bonita. A menina pergunta a Tu se ele pode procurar plantas comestíveis na vizinhança. Tu diz que há muitos tipos de coisas boas aqui. À frente, a uma curta distância daqui, há um grande pedaço de aspérula e um grande ninho de gansos selvagens. Lin diz que encontrou algo útil e pede para Yan segui-la. Um ganso aparece atrás de Lin. Yan diz para ela ter cuidado. Ela protege a menina do animal. Ambos caem no chão. Tu diz que os ovos de ganso são protegidos por um grande ganso. O dono do corpo acaba de entrar em seu território. Lin pergunta se ele poderia ter dito isso antes. Tu pede desculpas e diz que esqueceu. A garota pergunta à cobra se ela está bem. O menino diz para ela não se preocupar.
porque a cobra macho não se machuca facilmente. A menina pergunta se ele está ferido. Yan pergunta por que ela está tão preocupada com ele. Lin responde que ela está apenas preocupada porque se sentirá culpada se ele se machucar por causa dela. O cara segura o queixo de Lin e diz que não é culpa dela. Ele diz que ela é sua companheira e que é natural e correto que ele a proteja. Ele diz que não permitirá que nenhum mal aconteça a ela até que ele morra. Ela beija a garota nos lábios antes que ela possa dizer qualquer coisa. Lin pergunta por que ele a beijou de repente. O menino pergunta se a maneira como ela estava olhando para ele agora não lhe dizia que ele deveria ter feito isso. Lin diz que não há nada igual. Yan diz que da próxima vez ela não deveria olhar para ele daquele jeito se não quiser que ele a beije. Caso contrário, ele não conseguirá evitar fazer isso de novo. Lin acha que é bom demais em flertar. Neste momento, o casal está sendo observado. Uma garota atrás dos arbustos se pergunta como esse macho de quem ela tanto gosta conseguiu chegar tão perto daquele viado nojento Lin. Lin acha que o sistema não a enganou. Realmente há muitos Vladushki aqui. Quando ela estava colhendo grama, uma cobra apareceu atrás dela. Ele diz que as ervas não têm sabor e que os membros do clã as jogarão fora como lixo se ela as colher. Yan pega a garota nos braços e diz a ela que se ela quiser juntar comida, ele a levará para um lugar onde haja bastante. Lin pede que ele a coloque no chão, caso contrário ela cairá. O menino pergunta se ela tem certeza sobre isso. Lin diz à cobra que não entende e que está colhendo ervas, não comida. Ele coloca a menina no chão. Ele pede desculpas porque não abraça uma mulher com muita frequência, então não tem experiência. Ele promete ser mais cuidadoso da próxima vez. Lin acha que ele está se desculpando por nunca ter abraçado mulheres, e ele parece tão inocente para ela. Ele faz o coração dela bater mais rápido. Yan pergunta por que ela está corando e se ele a ofendeu. Ela diz para ele voltar a colher ervas. Lin diz que, embora o wolfberry tenha um gosto amargo, ele é um tesouro. Suas raízes são secas ao sol e cortadas em pedaços. Esta planta não só cura resfriados e febres, mas também acalma o fígado, alivia a fraqueza e regula a menstruação. O menino acha sua fêmea tão fofa. Ela diz que se eles tiverem essa erva, não terão medo de resfriados no futuro. De repente, eles ouvem um som estranho, como a voz de um grande felino. Atrás dos arbustos, Lin vê dois tigres acasalando e se pergunta se é a cobra que os chama de grandes felinos. Yan diz que eles ficarão cansados quando terminarem de acasalar, mas da próxima vez eles podem começar a caçá-los. O garoto diz que ela pode aproveitar a oportunidade para assistir os grandes felinos acasalarem. Na vida real, os grandes felinos são protegidos pelo Estado. A caça e o comércio de grandes felinos são severamente punidos. Lin pergunta por que ele deveria observá-los fazendo isso. O garoto diz que cada espécie tem seu próprio comportamento de acasalamento, e observar permite que você aprenda as posturas de outras espécies quando elas fazem isso. Por exemplo, é uma boa ideia para um gato grande morder o pescoço do seu companheiro durante o acasalamento. Isso evitará que o parceiro fuja quando estiver mais excitado. Os Yan dizem que sua tribo de cobras é mais lasciva que os homens fera. Uma vez que encontram uma companheira, eles só querem estar com ela o tempo todo. Yan pergunta se ela gosta de cobras ou de grandes felinos acasalando, mas Lin apenas o empurra para longe. Ela se afasta dele, dizendo que simplesmente não sabe. Os personagens masculinos principais no mundo dos animais expressam seus sentimentos tão diretamente. Mesmo que só ouvir suas palavras a faça corar, Lin é uma garota moderna e não consegue suportar isso. Ela quer encontrar uma maneira de ficar longe de Yan. A cobra, caso contrário, ele ficará por perto o dia todo. A garota não sabe quando ele a comerá e mordisca seus ossos. Depois de coletar as ervas, eles as cortavam. As facas de pedra desta época são muito difíceis de usar, mas enquanto Lin tiver uma faca de ferro, não é difícil. A menina lembra do livro, que a filosofia de vida aqui é propriedade pública. Os suprimentos que as pessoas reúnem pertencem à tribo, e elas geralmente comem em comunhão. O restante é usado pela tribo e é dividido igualmente pelo patriarca. Esses suprimentos também serão transferidos da propriedade comum para a privada. Mas Lin coleta Volodushka em particular. Então ela seria considerada propriedade comum ou privada? De repente, um pequeno rato corre até Yan e Lin.
Ele diz que o jovem patriarca quer que todos se apressem e peguem a comida para este mês, ou ela acabará. O ancião dá a Yan a maior parte de sua comida. Ele dá a Lin apenas algumas maçãs e frutas vermelhas. A menina fica surpresa que eles não dividem tudo igualmente, porque suas porções são exatamente desiguais. Uma garota se aproxima deles e diz a Lin que ela não contribui para a tribo e não se junta ao grupo de reunião, nem se reúne com todos os outros. Além disso, ela passa todo o seu tempo com o marido e causa problemas. Ela diz que Lin faz o que quer e pergunta se ela ainda não está satisfeita. Lin pergunta se esse é realmente o caso. Acontece que há uma divisão de trabalho e ela pensou que tudo era compartilhado igualmente. Yan diz para ela não ficar chateada e diz que de agora em diante é tudo dela. A garota que os encontrou na floresta viu a situação e pensou que aqueles eram suprimentos que o Sr. Snake havia conseguido arriscando sua vida. Então, por que ele deveria dá-los a uma mulher que não faz nada? Ela, educadamente, diz que o jovem patriarca fez essa regra desde o começo, esperando que todos trabalhassem duro para contribuir com a tribo. Se uma pessoa contribui menos, mas ganha mais comida, isso é certo? Outra garota diz que sim e que não é justo. Ela diz que se Lin pode conseguir mais comida dando em cima de homens, então ela, a tigresa Na, também o seduzirá. Ela se aproxima do jovem patriarca, segura sua mão e pergunta o que ele pensa sobre isso. Huey expressa seu descontentamento e a garota o deixa ir, dizendo que sabe que ele não gosta de ser tocado por mulheres. Na pensa que se não consegue escolher uma boa mulher agora que está menstruada, ele deveria encontrar alguém para resolver esse problema. Ela diz que não deixará Lin comer a comida de cobra de Yan. Lin pergunta o que aconteceria se ela se juntasse ao grupo de coleta. Isso surpreende Na e o ancião. Tigresa pergunta se ela quer desacelerar a reunião da tribo. Os membros da equipe de coleta são geralmente homens e mulheres velhos e fracos, que perderam a habilidade de caçar. Eles não são concorrentes do grupo de caçadores liderados por Yan, a cobra. Se Lin se juntar à equipe de coleta, isso não a ajudará a evitar lidar com Yan, a cobra? A garota diz que, embora não tenha experiência em coletar alimentos, ela estudará bastante e promete não decepcioná-los. Huey também fica surpresa, que depois que Na, o tigre, a insultou, ela não começou a lutar, mas riu. No primeiro dia, Lin dormiu demais e chegou atrasado ao trabalho. Quando ela estava com pressa, Yan pediu que ela esperasse. Ele a abraça e diz que não estará por perto. Então pede que ela tome cuidado e fique com todos em caso de perigo. Lin diz que sabe de tudo e que está atrasada. Ele acrescenta que se ela não quiser ir, ela pode voltar e não se preocupar, porque ele a apoiará. A garota se pergunta como ele pode dizer isso. Yan leva sua namorada para a reunião do grupo. Ele realmente não a soltou depois que terminou de falar. E novamente ele a tomou à força e a beijou. Ela pediu para ele simplesmente deixá-la e voltar. Ela percebeu que era melhor deixá-lo logo, ou algo ruim poderia acontecer. Uma mulher diz a Lin que todos estão esperando por ela e pede que ela se apresse. Ela se desculpa pelo atraso. Yan é abordado pela garota que eles conheceram na floresta e pergunta se ela pode falar com ele. Ele pergunta sobre o que ela quer falar, mas mantém os olhos em Lin. O cara acha que é culpa dele que Lin esteja em uma situação embaraçosa. A garota loira com tranças diz à cobra que gosta dele e se oferece para morarem juntos. Ela diz que eles terão os filhotes mais inteligentes. Lin percebeu que alguém estava professando seu amor por Yan. O garoto empurra a garota para longe, dizendo que já tem uma parceira. A garota responde que Lin não gosta dele nem um pouco e pergunta para que serve uma pessoa assim. Yan diz que, seja lá o que Lin for, ela não é a pessoa certa para julgá-la. A garota pergunta qual é o ponto de sua lealdade a Lin e se ele sabe o que ela tem feito com Léo pelas costas dele. Lin ouve essa conversa e se pergunta se algo aconteceu entre ela e Léo. Ela espera que a cobra não a deixe ser enganada. Mas a menina diz que mais cedo ou mais tarde terá outro homem, e ela gosta somente dele. Lin os observa o tempo todo. Na pergunta por que ela está parada ali, ela pega a mão de Lin e diz que todos estão indo embora, perguntando por que ela não deveria se apressar. A garota pergunta sobre a cabra Su. Ela responde que sabe o caminho e voltará mais tarde. E Lin deve cuidar de si mesmo. O momento mais importante chegou. E Lin não sabe como simplesmente ir embora.
Yan, a cobra, acreditará no que Su, a cabra, diz, ou ele aceitará isso por conhecimento. Mas Na já está conduzindo Lin pela mão. Na reunião, todos são avisados para se apressarem e aproveitarem a primavera ao máximo, encontrando bastante comida para não passarem fome no inverno. Mas assim que Lin pensa que a cabra Su está com a cobra Yan, suas mãos caem. Ela não sabe o que eles estão fazendo ali. Se Yan estiver com Su, então ele ficará longe de Lin. O enredo das batalhas no romance não tem nada a ver com ela. O bode expiatório. É claro que é exatamente isso que ela quer, mas por algum motivo ela está tão triste com a perspectiva. Su retorna e pede desculpas por fazê-los esperar. Lin vê que sua expressão facial não indica se ela foi rejeitada ou aceita. Ela está tão confusa, e isso seria um golpe de qualquer maneira. Então ela decide por que não comer alguma coisa. Enquanto colhia cogumelos, Su diz que hoje ela colherá pequenos guarda-chuvas e fará deliciosos lanches. A outra garota diz que é tão bom estar com elas, e somente Su, a cabra, sabe quais guarda-chuvas não são venenosos. Caso contrário, elas não ousariam colhê-los. De repente, Lin a interrompe e diz que o guarda-chuva é venenoso e não comestível. Su pergunta por que ela diz que é venenoso. A outra garota diz que não é vermelho, então é comestível. Lin diz que não sabe como explicar, mas tem certeza de que o guarda-chuva é venenoso. Ela colhe o cogumelo. Ela diz que alguém não será envenenado e morrerá instantaneamente se comê-los. Eles terão apenas vômitos leves e diarreia no início. Mas depois de 3, 4 dias, a toxina se espalhará por todo o corpo, e essa criatura morrerá repentinamente de envenenamento agudo. E não há cura para esse veneno. Em sua vida passada, ela assistiu a muitos vídeos populares de biologia na internet e se deparou com muitos cogumelos estranhos. Como este Fly Agaric de primavera não parece um cogumelo venenoso, sua melhor amiga em sua vida passada quase o comeu. E isso a afetou muito. Uma das meninas pergunta se é possível que o animal do vizinho tenha morrido porque comeu o guarda-chuva branco que a cabra Su lhe deu. Su pergunta que tipo de bobagem ela está falando e como você pode morrer de um guarda-chuva venenoso em 3, 4 dias. Ela empurra Lin do penhasco, dizendo que está com ciúmes de sua habilidade de detectar guarda-chuvas e quer incriminá-la. Lin cai no abismo e se pergunta se vai morrer, esperando não ficar muito feia quando morrer. Ela também quer retornar à era moderna, após sua morte. Lin cai diretamente nos braços de um homem-fera. Esse cara diz que sua mãe estava certa quando disse que quando o animal tiver seu primeiro cio, Deus lhe dará uma companheira. Lin olha para ele muito surpreso. A menina percebe que ele tem a doença. Ele diz que o céu lhe enviou uma companheira tão linda, mais linda até do que as companheiras de outros animais. Ele empurra Lin para o chão. A garota diz para ele deixá-la ir e que ela não é sua parceira. De repente, há silêncio. O garoto pergunta o que ele deve fazer, chamando a garota de irmã. Ele diz que não pode. Lin disse que foi empurrada para o abismo. O menino pergunta quem ousou fazer isso com sua irmã. A menina diz que talvez tenha sido porque ela é sua rival e a viu colhendo cogumelos venenosos. O namorado pede para ela não se preocupar e promete que irá protegê-la agora. Ele diz que ninguém mais ousará machucá-la. Fu, o leopardo, é muito forte e pode lutar contra 10 deles ao mesmo tempo. O menino pergunta a Lin se ela acredita nele. Ele a joga no chão e diz que pode provar. Ela diz que pode e pede que ele a solte. Ela sente que a energia dele se tornou muito poderosa. Fu pega a mão dela e diz para ela não ter medo, prometendo que não vai tocá-la em troca disso. A irmã o ajudará na corrida apenas uma vez. Agora Lin realmente quer ver Yan e que ele a salve. A serpente sentiu esse pedido. Su! Enquanto isso, dá uma desculpa dizendo que acidentalmente esbarrou no cervo de Lin. Ela implora que ele não conte a ninguém sobre isso. Caso contrário, o jovem ancião a expulsará da tribo e ela morrerá. Pensando que se ela ousar contar o que aconteceu, ela será morta como Lin. Neste ponto, Yan aparece e pergunta o que exatamente aconteceu. A serpente agarra Su pelo braço e diz para ela contar a ele o que ela fez com Lin imediatamente. A garota diz a ele que Su a empurrou e pede para ele ir ver. Su a cala e diz que não é verdade e que ela fez isso por acidente. Yan diz para ela ficar aqui, e se alguma coisa acontecer com Lin, ela estará em apuros. Su se pergunta por que ele continua defendendo-a. Porque aquele cervo feio do Lin nunca será capaz de se comparar a ela.
Ela decide que fará Yan cair a seus pés e implorar por perdão. Enquanto isso, Lin afasta Fu, dizendo que ela não quer e que ela não é sua parceira. Então ele deveria encontrar outra pessoa. Lin pergunta por quê. E se ela não o quer? Fu diz que mesmo sendo inexperiente, ele não machucará sua irmã. A garota acha que ele muda de gentil para mal com muita facilidade. O garoto implora para tentar pelo menos uma vez. Lin pede para ele parar, porque ela já tem um parceiro. Fu pergunta que diferença isso faz, porque mesmo que ela já tenha um parceiro, não importa. Porque uma mulher pode ter vários parceiros, especialmente se ela for tão bonita quanto sua irmã. Lin diz que está falando bobagem e vai embora porque seu parceiro está esperando por ela. Fu para a garota, dizendo que ele estava errado. Ele promete ser bonzinho e encontrar outra parceira, mas pede que ela não o deixe. Lin acha que ele ainda é uma criança, e se ela o deixar sozinho, ele pode estar em perigo. Ela pergunta se ele realmente promete que se ela o levar com ela, ele encontrará uma parceira e não a incomodará mais. O garoto humildemente concorda. Ele decide que primeiro se tornará amigo dela e ganhará sua confiança, e então a conquistará e a terá como sua. Lin diz para ele ir com ela. A mãe de Fu costumava dizer que os melhores caçadores são aqueles que esperam a presa morder a isca. Neste momento, Yan se aproxima deles. Ele pergunta a Lin quem ele é. Fu diz que sua mãe disse que a irmã que está com o leopardo logo terá filhos. Fu é uma besta de raça pura que sabe manipular, e é fácil ganhar a confiança dos homens fera. Lin abraça Yan, dizendo que está feliz por ele finalmente ter chegado. O garoto abraça a garota de volta, pensando: graças a Deus ela está bem. Ele pergunta a Lin quem é o cachorrinho. Fu diz que ele não é um cachorrinho, mas sim um adulto. A garota diz que foi ele quem a salvou, e se não fosse por ele, ela teria caído para a morte. Ela diz a Yan que prometeu levá-lo de volta para a tribo. O garoto responde que isso não vai funcionar. Ele pode sentir o cheiro da fera no ar e não tem boas intenções em relação a Lin. Ele não pode permitir que ela fique perto dela. Fu acha que não sabe se esse cara é seu parceiro, mas ele é muito forte e poderoso. Ele pede para a garota não se preocupar, porque ele está acostumado a ficar sozinho. Se ele de repente enfrentar perigo, ele vai lidar com isso. Ele diz que tudo ficará bem e espera que sua irmã o visite de vez em quando. Ele só pede uma promessa de que ela lhe encontrará uma companheira, porque em sua condição, ele não pode fazer isso. Há poucas companheiras adequadas restantes na natureza, e ele pode ficar sozinho pelo resto de sua vida. Yan se pergunta como um homem com um odor tão forte poderia estar entre os homens fera. Ele pega Lin nos braços e diz que não quer que ela pense em mais ninguém além dele. Tirando-a de Fu, ele tenta alcançá-los, mas tropeça em um galho. Ele se despede da irmã, esperando que eles se encontrem novamente. Lin olha para o menino e sente muita pena dele, mas a cobra não gosta dele. Ela diz que quer levar o menino com ela. Yan diz que os homens fera têm boas habilidades de sobrevivência e que ele não vai morrer. Lin responde que sabe, mas ele a salvou. Ela implora muito a Yan. O menino a beija. Esta cena choca Fu. Yan diz a Lin que só a deixará fazer isso desta vez. A garota se aproxima de Fu e diz que ele pode ir com eles para a tribo. O garoto agradece muito a Lin. Yan acha que quando for para a tribo não verá Lin novamente. E Fu pensa que quando ele chegar à tribo, ela pertencerá a ele e Yan será deixada para trás. Quando os três chegam à tribo, Na levanta a mão para Lin, que diz ter ouvido que ela insultou a cabra de Su por colher cogumelos venenosos, e pergunta se é verdade. Yan a impede agarrando seu braço. Ele diz para ela não tocá-la. Na responde que ela irritou Su, a cabra, e agora ela quer cometer suicídio. Lin acha que ainda não a recompensou por ter caído do penhasco e já decidiu se matar. Enquanto isso, a tribo se reúne em torno do menino que foi envenenado e morreu. A mesma garota pergunta se Lin, o veado, estava certo, e se ele foi envenenado pelos cogumelos que Su, a cabra, estava colhendo. Su diz que os cogumelos que ela estava colhendo não são venenosos, e quem sabe se ele foi envenenado ao comer os cogumelos ou se outra pessoa o envenenou. Ela diz que estava colhendo os cogumelos com boas intenções e não queria que ninguém sofresse de fome, mas Lin disse especificamente que queria envenenar todo mundo. Ela diz que todos acreditam em Lin, então eles têm que deixá-la morrer. O ancião diz para pará-la e não deixá-la causar problemas para a tribo.
Rui conta a Lin que Su disse que as havia caluniado. Ele pergunta o que aconteceu. Yan diz a ele na cara que Lin nunca faria tal coisa em sua vida. O ancião responde que Su, no entanto, estava gritando que queria cometer suicídio. Lin se aproxima do garoto que foi envenenado, cujo nome é Wei. Ela vê que ele está alucinando e, se nada for feito, ele provavelmente morrerá. Ela acha que o menino comeu alguns cogumelos venenosos. Su se aproxima de Lin. Ela diz que sabe que a garota a odeia, mas que ela realmente queria ajudar a tribo. Então ela pede para ela parar de machucá-la. O garoto ao lado dela pergunta por que ela deveria falar com uma garota tão desagradável. Ele levanta o punho para Lin e diz a Su que irá vingá-la. Mas ele é parado por Fu. O menino pergunta à irmã se ela o empurrou do penhasco. Ele diz que ela a assustou e ousou insultá-la. Então ela provavelmente quer morrer. Fu acha que ninguém deve insultar sua esposa. Lin pede para ele não machucar Su. O rapaz pergunta por quê, já que ela a ofendeu tanto. Ela diz que, embora esteja cansada dessa garota, ele não deve tocá-la. Caso contrário, será expulso da tribo pelo jovem ancião. O garoto concorda e acha que Lin é realmente muito gentil. Ele acha que matar a jovem na frente dela vai assustá-la, e nesse caso, ele a matará quando ninguém estiver olhando. Huey observa Fu e vê que sua aura assassina e poderosa é ainda mais pesada do que a de qualquer membro tribal que mata milhares de animais. Quem é ele? Lin se aproxima dele e diz que não caluniou a cabra de Su. E se ele não acredita nela, ela pode provar. O garoto pergunta como ela quer provar. A menina diz que encontrará o cogumelo venenoso que Wei comeu e o salvará. Yan entra e traz um pouco de água levemente salgada, como Lin pediu. A menina pede à cobra que a ajude a levantar o menino. Yan chegou muito perto de Lin. Fu imediatamente se interpôs entre eles. Yan diz ao menino que ele pode fazer isso sozinho e como ele pode forçar um convidado a fazer alguma coisa. Yan pega Vai e Fu pergunta a Lin se há algo que ele possa fazer para ajudar. A menina diz para ele encontrar um pedaço de pau duro para colocar na boca. Em uma vida anterior, oficiais provinciais de Inan distribuíram informações sobre como fornecer tratamento de emergência para envenenamento, uma das maneiras sendo lavagem gástrica e indução de náusea. Solução salina a 0,9% é gradualmente despejada no estômago. Então, uma colher é usada para irritar a raiz da língua e as paredes da laringe para induzir náusea. Isso é feito até que o líquido que é descarregado da boca se torne claro como água. Embora não haja uma receita exata para a salina, Lin acha que água levemente salgada terá um efeito similar. Fu diz alegremente que encontrou um graveto. Su diz ao jovem ancião que isso é um absurdo e que água salgada pode ajudar. Ela pergunta o que eles deveriam fazer se Wei tivesse uma chance de se recuperar, mas o veado de Lin só o levaria à morte com seu tormento. O homem ao lado dela diz que Lin é uma mulher ignorante e inábil e não deveria ter permissão para tocar em Wei. Su acha que o padre tribal está morto e, sem ele, Wei está condenado a morrer. Usar a morte de Wei para se livrar desse Lin para sempre parece uma boa ideia para ela. Huey se aproxima de Lin e pergunta se ela pode garantir que isso salvará a vida de Wei. A garota acha que Wei está em estado crítico e se ela não salvá-lo, Su, a cabra, começará a fofocar sobre ela em um segundo. Lin diz ao ancião que sente muito, mas não pode garantir. Mas ela acha que mesmo que seja caluniada, não pode deixar alguém morrer sem tentar salvá-lo. A menina promete ao mais velho que fará o melhor que puder. E ela é muito séria. Yan pega a mão de Lin. Ela diz que se quiser tentar, não deve perder tempo. Ele diz ao ancião que se o garoto não for ajudado, ele morrerá mais cedo ou mais tarde. Então, do que ele tem medo? O ancião pergunta o que acontecerá com sua família se Wei morrer. Yan promete que será responsável por sua família nesse caso. Lin é sua companheira, e ele decidiu assumir todas as responsabilidades dela. Huey concorda e diz que fará o melhor para ajudar o garoto. Eles conseguiram induzir o vômito e continuam a dar-lhe água levemente salgada. Um jovem se aproxima do ancião e diz que, nesse ritmo, a tribo ficará sem sal se Lin continuar a usar tanto. O ancião responde que não é um problema e que o mais importante agora é salvar a vida do garoto. De repente, Wei se vira para o jovem ancião e diz que acabou de ver muitas pessoas pequenas dançando e pergunta o que há de errado com ele. O ancião pergunta se ele está acordado e se ainda está doente.
O menino diz que seu estômago dói um pouco e que ele se sente um pouco enjoado. Lin diz que isso é ótimo, e isso significa que a lavagem gástrica funcionou. É uma reação normal do corpo se sentir assim. Devemos dar a ele um pouco de água salgada com açúcar e cobri-lo com peles de animais para mantê-lo aquecido. E ele logo estará bem o suficiente para voltar à sua vida normal. As meninas se reuniram em volta de Lin e disseram que ela é muito inteligente, e se não fosse por ela, Vei estaria morta. Elas disseram que ela salvou o jovem ancião primeiro, e depois Vei, então ela é ainda melhor que o padre. Uma menina se aproxima de Lin e diz que desde que sua avó está resfriada, ela está piorando a cada dia. Ela não gosta de sua tosse e perdeu muito peso, e continua a perder peso. Ela pergunta se Lin pode ajudá-la. Lin acha que isso é um sintoma de um resfriado comum, e ela tem uma erva crescente fatiada que pode curá-lo. Ela diz que vai levar o remédio para ela e que sua avó deve fazer uma decocção e beber, e ela vai se sentir melhor imediatamente. A menina é muito grata ao veado. A garota diz que costumava pensar que Lin era inútil e estúpido, mas ela estava muito enganada. E acontece que ela é inteligente e gentil. Outra garota diz que admira Lin e que ela é seu ídolo. Su se pergunta como é possível que o menino estivesse quase morto e por que Lin salvou alguém novamente. Lin vai até a anciã e diz que tem provas de que ela não estava mentindo. Ela aponta para o vômito de Vei, que mostra traços de cogumelos. Ela diz que era isso que estava em seu sistema. Ela acha que, ao induzir o vômito, você pode ver o que havia no estômago, e mesmo que a cabra Su tente negar o óbvio, ela não terá sucesso. Lin pergunta ao jovem ancião se ele agora acredita que ela não machucou a cabra de Su. Ele responde que esses são de fato os mesmos cogumelos venenosos que a cabra de Su estava colhendo. As mortes dos membros da tribo antes também devem estar relacionadas aos cogumelos venenosos que ela estava colhendo. Ele acha que Lin, o cervo, mudou muito, como se fosse outra pessoa. Ela não só não tentou mais seduzi-lo, mas também ajudou os outros de todo o coração. Ele agora acha que estava muito errado sobre ela. Lin se pergunta se, agora que sua inocência foi provada, o jovem ancião pode ajudá-la a obter justiça. Ela diz que é óbvio que Su deve ser responsabilizado por primeiro jogá-la do penhasco e depois caluniá-la. Su pergunta sobre o que ela está falando e quando ela a empurrou do penhasco. Lin pergunta se ela ainda está tentando dar desculpas. Yan diz que encontrou Lin no sopé do penhasco. A garota que estava presente na coleta de alimentos também pode provar que Su empurrou Lin do penhasco. Su pergunta se Lin está machucada, e ela diz que fez isso por acidente. Fu diz que Lin não está machucada porque ele a segurou, e se não tivesse feito isso, ela teria caído. Su se pergunta de onde ele veio e por que ele quer machucá-la contra todas as probabilidades. Fu acha que essa mulher sangrenta machucou sua irmã, e ele deveria fazê-la pagar pelo que fez. Su diz ao jovem ancião que Lin e todos os outros estão muito bravos, mas ninguém se importa, a não ser ela. Ele diz para ela parar com isso e pergunta por que ela acha que não recebeu uma porção da comida e se ela vai mentir de novo. Ele diz a ela que de agora em diante, a cabra Su deve coletar 20 porções de comida todos os dias e dar tudo para a tribo, e que ela não receberá um único grama de comida por 3 meses. Ele diz que seu pai a punirá ainda pior do que ele fez, e se ela não estiver satisfeita com sua decisão, ela deve ir ao ancião tribal. Su pergunta com raiva a Lin se ela está satisfeita. A garota diz que está satisfeita agora e manda Yan ir. O jovem ancião não era tão insolente e irracional quanto ela pensava. Yan e Lin vão embora e são ultrapassados por Fu. Su acha que Lin a humilhou ao fazer o jovem ancião puni-la, e ela não a perdoa. Hui acha que Su decidiu se vingar do servo de Lin, mas não é a cabra de Su que o preocupa mais. É o homem fera. Se ele não estiver enganado, a força de Fu está no mesmo nível que a de Yan. Mas ele acha que o menino está escondendo sua força deliberadamente. Não há muitos homens fera vagando por aí, exceto pelo grupo que quase exterminou sua tribo. O ancião se pergunta se ele tem tanto poder. Se ele tem algo a ver com aqueles que queriam destruí-los. Por que ele veio para a tribo deles? Em frente à caverna, Fu implora para Lin não ir. Ele diz que pode dormir ao ar livre, e mesmo que fique doente, pode se curar. Mas ela não está lá fora, e ele está com medo, mas não quer que ela vá. Yan se aproxima deles e pega o leopardo pelo pescoço.
Ele diz que os animais que viajam são treinados desde o nascimento para serem independentes e sobreviver na natureza. Se ele fosse realmente alguém que não conseguia nem se esconder da chuva, ele já teria morrido há muito tempo. Ele se aproxima de Lin e diz para ela não permitir que mais homens se aproximem dela com desejos secretos. Caso contrário, ele ficará muito bravo e perguntará se ela entendeu. Um jovem ancião interrompe a conversa e pede desculpas pela interrupção. Quando viu a foto, ele estava com febre. Ian pergunta o que há de errado com ele. O ancião diz que veio falar com Lin, o servo. Ele sente que a aura da cobra é muito opressiva e precisa encontrar alguém para discutir as intenções desse leopardo. Yan diz a Lin que ela pode ir falar com ele. Enquanto isso, ele pode resolver sua rixa com Fu, o leopardo, pelas costas de Lin. A garota diz ao ancião que ela sempre sabe como Yan. A cobra se sente e pergunta se ele vai lutar com Fu, o leopardo. O ancião diz para ela não se preocupar com isso. Embora a julgar pela aura, ele acha que será estranho se não houver luta. Yan empurra Fu contra uma pedra e diz para ele não pensar que não conhece o comportamento da família dos felinos. Ele diz que da próxima vez que ousar tocar em sua mulher e deixar seu cheiro nela, ou ele vai pressionar por piedade. Então ele simplesmente o matará. Fu diz que as mulheres homens-fera, como uma irmã, podem ter múltiplos parceiros. Então por que não matá-lo antes que ele a mate? Então a irmã será só dele. Ele diz a Yan para esperar até que ele se torne o primeiro parceiro da irmã. E então ele o chamará de irmão mais velho. Yan pergunta se ele está procurando a morte. Yan pergunta se Fu o está desafiando. O garoto responde que está afirmando um fato, e se ele acha que sua irmã será sua sozinha com seu poder, ele está profundamente enganado. Ele diz que não consegue nem matá-lo. Yan balança o punho em sua direção e diz que parece ter começado a conversa com muita gentileza. Pedras voam em direção ao ancião e Lin, e o menino diz para eles terem cuidado. A garota pergunta para onde eles estão indo. O ancião diz a ela que costumava haver uma tribo aqui, mas agora não há nada além de ruínas. Ele diz que na época a tribo estava passando por um momento difícil e ela ficou ferida e inconsciente por 10 dias, enquanto era cuidada pela cobra Yan. Então ela pode não se lembrar disso. Eles foram repentinamente atacados por homens-fera viajantes e o velho padre morreu. Os sacerdotes são a esperança da tribo. Somente sacerdotes podem despertar a força e o espírito de guerreiros em homens-fera comuns, e com soldados a tribo se tornará mais poderosa e próspera. No entanto, a tribo Tu-Wolf conspirou com os homens-fera viajantes, e eles não apenas capturaram sua tribo, mas também mataram seus sacerdotes. Então Lin se feriu e perdeu a consciência. Eles correram para as montanhas e finalmente chegaram aqui. Eles decidiram reconstruir sua tribo aqui, mas presumiram que os inimigos ainda não tinham se rendido. Eles prometeram ao jovem ancião que o seguiriam. Eles pensaram que era seguro, mas apenas Yan, a serpente, sentiu que algo estava errado. Eles colocaram armas escondidas ao redor da tribo, mas o ancião não esperava que o inimigo envenenasse sua água. Sem um padre para deter a praga, ele teve que queimar seu próprio povo. Depois de todos esses eventos, eles passaram de uma grande tribo de 1000 homens-fera para uma pequena tribo de menos de 80 homens-fera. Lin percebe que a tribo parece estar enfrentando um extermínio em massa, mas isso não é mencionado no romance. A garota pergunta por que ele está lhe contando isso. O ancião responde que ele está lhe contando porque o homem-fera que ela trouxe é um homem-fera viajante. Huey se aproxima da garota e ela pergunta o que ele quer dizer. O garoto pergunta o que o homem tem tentado fazer desde que chegou à tribo deles. Se ele fizer algo para prejudicar sua tribo, ele não o deixará ir. Ele pede a Lin para lhe contar os detalhes do encontro deles e por que ela o trouxe aqui. Caso contrário, mesmo que a cobra Yan esteja do lado dela, ele a tratará como uma traidora. De repente, um urso aparece na frente deles. Huey pega Lin em seus braços, pergunta o que ela está esperando e foge do urso. O ancião, que escapou do perigo, diz que não imaginava que as ruínas seriam habitadas por animais selvagens tão cedo. Ele pergunta a Lin se ela está bem. A garota diz que quando você é carregado de cabeça para baixo, é improvável que você se sinta bem. O ancião pede desculpas e diz que nunca carregou uma mulher antes, e promete ser mais cuidadoso da próxima vez. Lin pergunta o que ele quer dizer com próxima vez. De repente, o menino coloca a mão sobre a boca da menina.
O urso ainda está por aí. Ele sente que os homens animais estão escondidos na caverna e tenta alcançá-los. De repente, ele se vira e vai embora. Huey diz que eles sairão um pouco mais tarde, caso a fera estivesse apenas fingindo ir embora. Lin está muito perto do cara e sente uma sensação muito estranha, mas agradável, e é como uma intimidade entre eles. Lin o empurra e diz que tem algo a dizer ao leopardo Fu. O ancião diz para ela se aproximar e dizer isso. Caso contrário, o animal a verá. Ele sente aquela sensação estranha novamente. A garota diz que não sabe muito sobre Fu, o leopardo, exceto que ele estava no fundo do penhasco e a salvou. Mesmo que ela não o conheça, ele tem olhos honestos e gentis. Ela não acha que o garoto é mau. Lin vê que o jovem ancião está muito vermelho e já está fervendo de emoção, e pergunta o que há de errado com ele. Ele se afasta da garota, pensando que não gosta dela, mas só gosta de sua futura parceira. Jovem ancião. O jovem Huey Bear é um idiota natural que nunca esteve em um relacionamento e jurou manter sua virgindade para sua parceira. Enquanto isso, Fu empurra Yan para o chão e diz que pode matá-lo a qualquer momento, e pergunta como ele se sente sobre isso. Chamando-o de irmão, Yan diz que não permitirá que alguém com um passado obscuro e motivos desconhecidos fique perto de Lin. Ele assume a liderança e diz que se Lin tivesse outro homem, definitivamente não seria ele. Fu diz que não tem outros motivos para sua irmã e que ele só queria... De repente, Lin os interrompe, perguntando se eles estão brigando. Ela pede a Yan para deixar o menino ir. Yan deixa Fu. Ele abraça Lin e pergunta se ela está preocupada com o menino. A garota diz que, seja quem for, ela não quer que ele lute, e se ele se machucar. Yan dá um tapinha na cabeça dela e diz para ela não se preocupar, porque ele não se machuca facilmente. Ele acha que mesmo que o garoto insista em ter pena e diga que ele o machuca, ela sempre se importará e se preocupará apenas com ele. Fu se aproxima de Lin e diz que o irmão mais velho das cobras não planejava lutar com ele. Ele foi o primeiro a desafiá-lo. Yan acha que nem entregou tudo para fingir ser uma vítima e receber pena. Lin pergunta a Fu por que ele provocou Yan. Ele diz que foi porque seu irmão mais velho não o deixou ficar com ela. Ele diz que sua irmã é a única fera humana que o trata bem. Ela não só nunca o ofendeu, mas também colocou um teto sobre sua cabeça. Ele quer estar sempre com ela e tratá-la bem. Yan acha que não deve ser subestimado e é um grande manipulador que deveria ser morto. Huey pergunta se ele disse que quer ficar perto de Lin e diz que sua tribo nunca aceitará uma fera humana viajante com um passado desconhecido. Ele me conta que 2 dias atrás, alguns homens fera viajantes estavam procurando por algo aqui, e ele pergunta qual é a relação de Fu com eles. Ele diz para ele contar por que ele veio para a tribo deles, e então talvez ele o deixe ficar aqui. Fu está um pouco hesitante em responder a essa pergunta. O ancião pergunta se ele não quer ficar perto de Lin, e por que ele está hesitando em responder a pergunta, e se ele estava mentindo o tempo todo. O garoto diz que não estava mentindo. Alguém está observando essa conversa. É uma fera humana viajante, Fen, o jacaré, que acha que o presidente estava certo, e mesmo que esse traidor decida fugir, eles o pegarão, porque ele não tem para onde ir. Afinal, no mundo deles, apenas os criminosos mais brutais serão expulsos da tribo e se tornarão homens fera viajantes. Ele salta de trás dos arbustos. Yan imediatamente defende Lin. Huey diz que ele é um dos homens fera viajantes que matou seu povo. Yan e Fu atacam Fen de direções diferentes. Mas o menino pula para longe e eles correm um para o outro. Fen diz para eles ficarem onde estão, dizendo que caso contrário ele a mataria, segurando uma faca na garganta de Lin. Fu pede ao jacaré para soltar a garota, chamando-o pelo nome. Huey diz que ele está de alguma forma conectado aos homens fera viajantes, que estão em conluio com a tribo dos lobos Tu. Fu diz que ele não fez o que eles fizeram. Fen diz a ele para não explicar nada a eles, porque ele ainda é apenas um homem fera viajante aos olhos deles. Ele diz que realmente gosta dela, perguntando se ele entendeu corretamente. O pescoço de Lin começa a sangrar devido à pressão da faca, e ela sente dor. Yan diz para ele não tocá-la, mas ele acha que se não fosse por esse jovem, Lin estaria segura. Fen diz a Fu para segui-lo. Caso contrário, ele matará a garota. Se ele for com ele, Fen a devolverá a ele, e ela se tornará sua parceira. Fu concorda, desde que não a toque. Ele promete ir com ele se ele deixar a garota ir.
Ele acha que se voltar, viverá uma vida menos nobre novamente, e as coisas ficarão ainda piores do que antes. Fu diz a Lin para não se preocupar, porque o mais importante é que ela esteja segura. Lin pensa que se esses homens fera viajantes forem tão cruéis quanto o jovem ancião disse, então mesmo que Fu, o leopardo, vá com eles, ela ainda será morta. Ela decide que deve encontrar uma maneira de escapar. De repente, um urso aparece nos arbustos, ansioso para se vingar dos dois homens que destruíram sua casa. Lin tem uma ideia. O urso começa a rugir em busca de Lin e Hui. A menina grita para o animal que ela está ali e para encontrá-la. Finn pergunta por que ela está fazendo tanto barulho. O urso se aproxima deles e rosna ainda mais alto. Fu e Yan percebem que este é um bom momento. Eles atacam de ambos os lados. Yan balança o punho em Fen. Ele se esconde atrás de Lin e diz que pode simplesmente bater nela se quiser matá-la. Do outro lado, um urso os está atacando, e Lin acha que não há como escapar. Mas ela se liberta e abraça o urso. O animal fica confuso pelo fato de que a presa está vindo para seus braços, mas ele continua a rosnar para ela. A menina pede para ele não comê-la. Huey intervém e diz para ela não ter medo porque ele ainda está aqui. Ele dá um soco no rosto do urso. Finaliza com um chute. Ele abraça Lin e pergunta se ela está bem. O animal derrotado foge de dor. Huey pede para Lin olhar seu ferimento no pescoço. Eles estão tão próximos que ele consegue sentir o cheiro dela, e os machos ficam excitados quando sentem o cheiro das fêmeas, e por algum motivo o coração dele está batendo tão rápido. Lin diz que pensou que se ele conseguia derrotar um urso selvagem, por que eles estavam fugindo dele? A princípio, o ancião não sabe o que dizer. Mas então ele diz que, como estava com ela, não tinha certeza da vitória, então evitou a luta. Ele diz para ela não pensar muito sobre isso, e diz que não queria ficar com ela em paz. A menina pergunta se isso é verdade. O menino responde que certamente é verdade. De repente, Lin pensa no homem-fera viajante. Ela vê que Fen está deitado de lado, e Fu e Yan estão com os pés nele. Eles estão discutindo novamente. Yan diz que Fu se superestimou, e se ele não tivesse agarrado Lin, ele pergunta quanto tempo ele acha que ele teria vivido com ele. Fu diz que matá-lo não é o suficiente, e já que ele ousou ameaçar sua irmã mais velha, ele o queimará por isso. Yan diz que sua fêmea não é tão feroz quanto ele, o bastardo mais jovem, e ordena que ele não chame a garota de irmã, chamando-o de gatinho fedorento. Fu diz que ele próprio é tão tímido e preguiçoso quanto um gato. Fu corre até Lin para reclamar de Yan, mas Yan impede Fu. Ele o empurra e diz para ele sair dali e ver como está o homem-fera viajante. O ancião diz para eles conversarem, e ele irá ver se há algum ataque dos homens-fera. Querendo ou não, Yan, a cobra, é o futuro parceiro de Lin, o cervo. Yan pega na mão da garota. Ele pergunta se ela está ferida. Ele beija o pescoço da garota e pensa que, se soubesse, a teria detido na caverna para que ela não pudesse deixá-lo. Ele pergunta por que eles não vão para casa agora mesmo. Ele quer que ela sinta o cheiro dele. Yan quer ir e verificar se Lin tem outras ervas. Lin pede para ele não se culpar, dizendo que o ferimento dela não tem nada a ver com ele. Ele já fez o suficiente. Ele a abraça e diz que também ficou ferido. Lin pergunta onde e pede para ver. O menino coloca a mão dela em seu peito e diz que seu ferimento está aqui. Então ele coloca a mão dela em seu estômago, com abdominais fortes, e diz que suas feridas também estão aqui. Ele diz que quase a perdeu novamente e que seu corpo inteiro dói. Mas ele se sentirá melhor se a beijar com mais frequência. O menino morde a orelha dela. Lin diz que não é realmente uma lesão. Ela pede à cobra que a solte, mas o menino se recusa, dizendo que ela tem que examiná-la. Lin promete que fará isso quando chegarem em casa. Olhando para o relacionamento deles, Huey pensa que está muito magoado e talvez esteja realmente apaixonado pelo servo de Lin. Mas ele para esse pensamento novamente e pensa que não pode se sentir assim, e talvez esteja apenas com ciúmes de Snake Yan, porque ele tem uma companheira. Depois que o ataque dos homens-fera viajantes acaba, ele promete a si mesmo que encontrará uma companheira também. Ele pergunta aos Fen por que os atacaram e qual é a relação deles com o leopardo Fu, enquanto Fu segura o jacaré. Fen diz que é claro que Fu era cúmplice. Ele se levanta e diz que o leopardo contatou sua tribo, apenas para ajudar. Huey lhe dá um chute na cabeça, perguntando quem o autorizou a se levantar. Yan ordena que ele se ajoelhe. Fen diz que Fu, o leopardo,
Só veio aqui para atacar a tribo deles. E quanto àquela garota, ele só quer roubá-la. Ele acha que Fu é apenas um traidor. E mesmo que ele esteja fora do controle deles, ele não pode deixá-lo viver uma vida normal como um homem fera. Ele quer que ele saiba que ninguém no mundo pode realmente amá-lo. Fu se aproxima do jacaré e diz que ele está mentindo e não tem tais objetivos. Se não fosse pelo que ele fez, ele nem estaria aqui com ele. Fu pede para Lin acreditar nele. Huey pergunta que provas ele tem. Ele diz que ninguém em sua tribo aceitará alguém que tenha prejudicado o clã, e se ele não tem provas, ele deve perdoar. Ele diz a Fu que sua tribo fará tudo o que puder para se vingar dele. O menino se vira para Lin. A garota pede para ele falar alto e claro, para que ele possa tirar todos das dúvidas. Fu diz que o jacaré Fen está certo, e ele é de fato um dos homens fera viajantes, mas ele não fez isso por escolha. Desde que ele se lembra, ele tem vagado com esses homens fera. Quando ele era um garotinho, ele sempre perguntava à sua mãe se realmente havia um deus fera neste mundo e se ele lhe daria mulheres bonitas. Sua mãe respondeu que é claro que há. Ele só precisa que o pequeno leopardo em seu coração cresça logo, e pediu que ele fosse para a cama o mais rápido possível. E então seu desejo se tornaria realidade. Todas as crianças tinham pais, mas Fu era o único que não tinha. Então o jacaré disse à mãe de Fu para parar de falar, e o líder do clã não a trouxe aqui para fazê-la feliz. Havia 5 deles então. Ele a estava arrastando para a caverna. Ela pediu para ele não fazer isso, pelo menos na frente das crianças. Fu não sabe quem é seu pai, e ele só tem uma mãe. Ela disse que se ele fosse bom, ele poderia deixar essas pessoas. Ele tem tentado ouvir sua mãe desde que era um garotinho. Mas quando o menino retornou à caverna, ele encontrou sua mãe morta. Ele perguntou se sua mãe estava dormindo para que o Deus Fera pudesse realizar seu desejo. Ele prometeu que dormiria bem e cresceria. Então ele pediu que ela acordasse logo. O jacaré perguntou com raiva se ele não conseguia ver que sua mãe estava morta. Ele disse que isso acontece com as fêmeas que não querem dar à luz a todos. Então ele disse ao menino que ele tinha que ir com ele para encontrar a cabeça. Então Fu empurrou o homem-fera para longe e disse para ele ficar longe. Ele não se lembra exatamente quando isso aconteceu, mas se lembra da longa jornada. Ele ainda achava que nunca mais veria as pessoas que mataram sua mãe. Naquele mesmo dia, ele encontrou a pedra mágica da besta. Ele ganhou o poder de uma besta divina e se tornou um guerreiro de 4º nível. Sua mãe sempre quis que seu pai o reconhecesse e lhe desse um nome, mas ele nunca o fez. Então ele decidiu dar a si mesmo um nome. Daquele dia em diante, ele se autodenominou Vingança. Um dia, durante uma batalha, disseram-lhe que tinha um nome muito estranho. Mas não importa qual seja o seu nome. Durante a batalha, um homem se transformou em leopardo e disse que Fu foi o primeiro traidor que ele capturou. O menino ficou surpreso ao ver que a imagem do homem também era de um leopardo. Eles decidiram torturar Fu até que ele concordasse em trabalhar para eles. Naqueles dias sombrios de sua prisão, quando ele estava pronto para desistir, ele dizia seu nome repetidamente, lembrando que ele tinha que se vingar deles. E o dia em que ele escapou foi o primeiro dia em que ele conheceu sua irmã. Fu diz que está apenas dizendo a verdade e quer viver feliz com sua irmã. Uma torrente de lágrimas flui de seus olhos. Ele diz que, no final, sua irmã é o único animal que foi gentil com ele. Ela não o espancou e lhe deu um lar. Fu pergunta a Lin se ele pode ficar com ela e se tornar sua família. Ele nem ousa dizer a palavra parceiro, porque sua irmã provavelmente ficará desconfortável com sua origem. Só ser a família dela já é o suficiente para ele. Fen diz que não tem direito porque sua mãe é escrava deles, então ele pertence a eles. O jacaré diz que não merece nenhum parente além do seu líder. Yan diz que ele fala demais e bate em sua cabeça. Ele diz a Fu que há outra caverna pequena e abandonada não muito longe de sua caverna. Se ele não tiver medo, ele pode simplesmente se mudar para lá para viver. Ele diz para nunca mostrar a ninguém que foi abusado, e ninguém aqui vai sentir pena dele chamando-o de gatinho fedorento. Fu diz que ele é um gato e um leopardo feroz. Yan diz que eles não reclamam o dia todo. Fu diz que ele não reclama. Yan decide que se ele é tão durão, não precisa de uma caverna. Mas Fu pede desculpas e diz que falou demais. Após o encontro com Fu, o leopardo, Yan, uma cobra pouco comunicativa, perdeu o ânimo.
Agora ele parece estar um pouco mais vivo. Huey diz a Lin que ele está permitindo que esse animal perdido fique, e ela também será recompensada por capturar tal fera. Ele também diz que se ela precisar de ajuda, ela pode simplesmente dizer e ele a protegerá. A menina agradece ao jovem ancião e promete que encontrará a cobra se tiver algum problema. Ela diz a ele para voltar ao trabalho e promete não incomodá-lo. Huey se pergunta por que ela não aproveitou a chance para pedir algo a ele, como ela geralmente faz. Ele se pergunta se lhe falta iniciativa. Em suas fantasias, Lin já é completamente dele. Ele se pergunta o que poderia fazer para garantir que as exigências não sejam muito altas. Lin e Yan fizeram uma caverna para Fu. Yan pergunta ao menino o que ele quer dizer com essa cara e se ele não gosta disso. Fu pergunta quão longe é daqui até a caverna de sua irmã. Yan diz que não é longe, e você só precisa caminhar pelos bosques de bambu. Fu responde que não odeia esta caverna e que gosta muito dela, agradecendo Yan por ela e chamando-o de irmão. De repente, a cobra pega o leopardo pelo pescoço. Ele diz para ele não incomodar ele e Lin, caso contrário ele deixará a caverna. Fu responde que não teve tais pensamentos. Ele acha que cuidará da irmã quando não estiver olhando. Yan acha que o garoto não está tramando nada de bom e, se ousar desafiá-lo novamente, ele o deixará sentir sua raiva batendo palmas. Ele abraça Lin e diz que é hora de eles irem. No caminho, a menina pega a mão da cobra e pergunta se ela está brava. Na verdade, ele só está arrependido de ter que ser tão gentil com esse leopardo. Da conversa anterior, fica claro que ele teve uma infância difícil e foi abusado por todos os animais da tribo. Lin acha que talvez as experiências passadas de Fu sejam de alguma forma semelhantes às de Yan. De repente, Lin tenta arrancar um bambu do chão. Yan pergunta o que ela está fazendo. Ela responde que precisa de um pedaço da planta. Música é uma coisa que pode curar melhor do que quaisquer palavras. Como ela não sabe como confortá-lo, ela decidiu tocar. Felizmente, em sua vida passada, ela estudou música folclórica, então ela sabe como fazer flautas de bambu. O menino diz que vai ajudá-la. Ela arranca a planta com facilidade. Ele pergunta o que mais precisa ser feito. Lin diz que precisa fazer alguns furos. Tentando realizar todos os desejos de sua futura esposa, o rapaz diz que não há problema. Lin acha que a cobra é realmente uma boa pessoa. A menina agradece pela flauta e diz que tem uma recompensa para ele. Ela começa a tocar o instrumento. Yan acha que Lin é muito habilidosa em extrair sons agradáveis desse estranho bastão. Além disso, ela parece muito mais distante e intocável do que antes. Depois desse jogo maravilhoso, Yan beija Lin. Ela diz que quer ter um filhote com ela. A garota se pergunta se ele irá puni-la se ela não quiser. O menino pega o cervo nos braços e diz que eles irão para casa e realizarão um ritual que os casais costumam fazer. Lin se pergunta se ele está falando de casamento e que é muito cedo para ela, pois ela acabou de se formar. Yan pergunta se ela quer ser sua parceira. Ele diz que ela tem perseguido Lev e o ancião, e agora há esse jovem leopardo que quer tirá-la dele. Ele pergunta se ela ainda não gosta dele e não quer ser sua companheira de vida como antes. Lin diz que é claro que não, e que ela nem pensou em ficar com mais ninguém. Guy pede para ela provar.